pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News. Lembrando também que você pode encontrar o SaraCast em todas as suas plataformas preferidas aí de podcast, todas as semanas com grandes nomes do mercado financeiro que estão revolucionando esse mercado, também empreendedores, sócios, né? E hoje a gente está aqui com o Kaique Fonseca, que é economista e sócio também da Sete Capital. Seja muito bem-vindo, Kaique. Tudo bom? Você tem algum apelido com esse bigode ou não? Não, ainda não. O bigode é novo. É novo? É novo. É de 24? 2024, exatamente. Promessas de 24, né? É. Manter o... Pagando promessa. Você é casado, namora ou não? Eu sou casado. Casado? Então, primeira promessa, né? Manter o bigode até a esposa... Até casar. É. Eu tô noivo, tá noivo, tá noivo. Exatamente. Então, no dia do casamento... Vai ter novas fotos. Vai ter que tirar, com certeza. Exigência. Muito bom, seja muito bem-vindo. Obrigado Vou pelo colocar aí convite. que a primeira coisa que eu sempre falo assim, se pudesse apresentar, acho que a gente também tem até em alguns momentos fomos contemporâneos aí, em algumas casas, né? Sim. E se apresentar um pouquinho no seu dia a dia da sua carreira, né? Claro. E depois a gente fala um pouquinho sobre cenário e tal. Mas fica tranquilo, primeiro pra gente te conhecer melhor, quem que é Kaique Fonseca. Claro, vamos lá. Comecei no mercado tem 8 anos, né? Tenho 26 anos. Então comecei novo. O mercado financeiro sempre me atraiu. Primeiro emprego. Primeiro emprego foi uma corretora de valores, foi a Rico, né? Logo que a Rico foi adquirida pela XP na época, eu entrei na mesa de operações. E assim, era uma vontade e um sonho, né? E eles toparam me contratar como estagiário. Mesa de operações de RV. De renda variável. De renda variável. Fiquei 6 meses na Rico, porque a mesa... Aprendi muito nesses 6 meses. A bolsa estava subindo bastante, 16 para 17. Foi um período... Eu entrei no bull market. Aí você falou, puta, esse negócio aqui é fácil, né, mano? Esse negócio aqui dá dinheiro, Mas eu tava na época de faculdade. Né? Hoje sou formado em economia. E meu foco era a universidade. E assim, pra quem quer entrar no mercado, mesa de operações trabalha bastante. Eu era estagiário ali, mas trabalhava que nem gente grande já. E aí surgiu uma oportunidade, na época também de uma migração, né? O HSBC estava virando o Bradesco. Também o negócio do HSBC com o Bradesco foi em 2016. E eles estavam formando a primeira turma no Bradesco de especialista de investimentos. Era um consultor, né? O gerente de investimento, ele não consegue falar de investimentos com o cliente. E aí, o Bradesco era um programa da HSBC, o HSBC formava o braço de investimentos para o gerente comercial, né? Que o HSBC tinha muito mais a pegada de investimentos. E aí, com essa fusão de Bradesco com o HSBC, eles montaram a primeira turma do Bradesco. E eu participei dessa primeira turma, né? Era um programa de formação mesmo. Então, assim, pegaram na minha mão, eu ia para a instituição, não ia para Osasco, ia ali para a Avenida Paulista, estudar, né? Foi um programa de formação, então via várias áreas do banco. Na Paulista? Na Paulista. Ou na Faria Lima, na Paulista? Na Paulista mesmo. 1450, se não me engano. Prédio bem icônico ali, com a Carlos Comenali. Ali perto do MASP, né? Isso, coladinho no MASP. E ali, cara, foi incrível, porque é um programa que existe até hoje, inclusive, que o Bradesco faz, de pegar estudantes e formar para tornar-se hoje, né, especialistas em investimentos. Essa galera, você sabe que entre nós aqui, ninguém tá escutando, mas costuma ser meus arqui-inimigos, né? Ah, é? Porque geralmente eu sou analista de equity, né, de ações, aí às vezes eu falo mal do Bradesco, aí o pessoal aparece, né, falando, caramba, o cara não sabe nada do Bradesco, não sabe o que tá acontecendo. O pessoal é bem engajado, né? Veste a camisa. Veste a camisa. Mas não é à toa que ele veste a camisa, que é um programa muito legal, né? Dá oportunidade para muita gente. E eu fui parte desse programa. O programa dura de 8 a 10 meses de estudo, né? De preparação do profissional. E aí no banco, você não pode ser estagiário, você não pode trabalhar, né? Você pode só fazer atividade meio, que eles chamam. E aí você é efetivado e começa, de fato, a atender os gerentes de investimento. Os gerentes de conta, essa era a ideia. Só que, como vinha muita área, né? Falar ali com os estagiários, todo mundo queria roubar um estagiário bom ali, né? E uma dessas áreas eu fui convidado para ir trabalhar, que foi a área de produtos, mais especificamente, eles chamavam lá na época de advisory. Então, o banco tinha uma carteira recomendada, né? E essa carteira recomendada era basicamente
a cartilha de investimentos de todo gerente, né? Ele ia para a rede inteira do Bradesco. Então, se você era um cliente, né, com algum volume financeiro, se não me engano, acho que mais de 100 mil reais, até 5 milhões de reais, existiam várias cartilhas, né, de alocação que eram recomendadas a ti. E era uma área de 5 pessoas, né, de pesquisa. E eu fui, né, eu recebi o convite para ir para essa área e para mim foi incrível, assim. Aprendi muito nessa área, né, sobre carteira, sobre cenário, sobre risco, né, participava dos comitês de investimentos do banco. Então, foi ali a minha escola, na verdade, né? Foi ali onde eu aprendi muito sobre o mercado financeiro. E fiquei 5 anos lá, né? Foi quando eu decidi ir para o mundo de agentes autônomos, né? Era um mundo que, na época do banco, para quem está no banco, talvez ainda seja assim, né? O agente autônomo é visto como lobo mau, assim, no mercado financeiro. Você foi primeiro para Rico, depois foi para Bradesco, aí depois eu pensei que você tinha voltado para Rico. Não. Aí você voltou para... Eu fui para um grande escritório. E é o que eu tava comentando, né? Assim, no banco, o agente autônomo é visto como um lobo mau, assim, no mercado financeiro. Eu tinha um pouco dessa visão. Boa. Conta mais esses bastidores, que isso aí que dá audiência. É verdade, assim, pelo menos na época era a impressão que a gente tinha ali. Hoje é um pouco pior, talvez. Não, hoje acho que melhorou um pouco. Os escritórios ficaram, assim, falando em modelo de negócio, né? Eu tenho a impressão de que os escritórios, né, o modelo que a XP criou, ela nunca imaginaria que um escritório pudesse chegar, né, a 65 bi de reais, né, que é o caso do maior escritório hoje que a gente tem no país. Então, na época, ali em 2019, 2020, tinha alguns escritórios já na marca dos 5, 6, 8 bi de reais, que era marca muito expressiva. Sim. E aí que começou a ganhar uma certa notoriedade no sentido de, olha, esse negócio é sério, assim, não tem como você ter 15 mil clientes e 10 bi de reais fazendo coisa errada, né? E foi assim que me chamou a atenção, porque desde que eu entrei no mercado, sempre fui assediado por escritório de agente autônomo e eu nunca dei trela achando que aquela visão distorcida, né, de que era o lobo mau do mercado financeiro. E aí eu topei conversar com um grande escritório, na época era o maior da XP, e conheci a estrutura e eu fiquei encantado. Eu falei, cara, no banco, talvez a gente tenha um pouco menos de estrutura do que um escritório que tem, em termos, se a gente pegar a AUC, né, a custódia do banco, a custódia do escritório, nem se compara. Sim. Eu falei, cara, que legal o trabalho que eles fazem para o cliente final. Né? E minha paixão foi sempre fazer o brasileiro investir melhor. Assim, sempre foi o meu foco. Né? Entrei nesse mundo e desde então acho que é o caminho que eu tenho trilhado. E aí eu fui para esse escritório e, cara, assim, a XP é uma aula, né? Assim, pro mercado financeiro. Para quem gosta de mercado financeiro, o que a XP conseguiu construir foi muito interessante, foi muito disruptivo, que é sempre trazer coisas novas, né? Então, o mundo que eu tinha de acesso no banco era desse tamanho. Quando eu fui para a corretora, era desse tamanho. Então, eu tomei um susto, assim, coisas que a gente, pelo menos no varejo, a gente não fala para cliente, né? Um private equity, um swap, né? Eram coisas que no banco ou tava... Você tem que traduzir tudo isso daí, que eu não entendi nada. Boa, então o private equity é o fundo de investimento que compra participação em empresas privadas, né? Sim. Funciona muito parecido com um fundo de ações, a diferença é que a ação não está listada. A negociação é com o owner, né? É com o sócio da companhia. Então é uma negociação muito mais demorada, muito mais específica, muito mais cheia de vai e vens. E o swap é uma operação de instrumento de derivativa de balcão, né? Onde basicamente você tem uma troca de taxas, né? Então isso funciona para dívida, né? Então eu tenho uma dívida num indexador, no CDI, né? A gente consegue trocar essa dívida via esse instrumento de derivativo para uma dívida pré-fixada, por exemplo, né? Dá para fazer isso no mercado, né? Eu também não sabia que dava para fazer, descobri indo para as corretoras e aí eu tive que aprender muito, assim, foi uma outra escola, porque acho que os produtos das corretoras são muito mais sofisticados para os clientes. Acho que os bancos estão correndo atrás do que foi perdido, né? Acho que eles viram que o modelo de negócio da corretora e do agente autônomo avançou muito. E hoje acho que eles estão muito melhores, para ser bastante sincero. Sim. Né? Eles estão muito mais preparados para atender o cliente de varejo e o cliente alta renda. Mas assim, eu entendi ali, né, no grande escritório,
que talvez ainda desse para fazer um pouco mais, né? Foi quando surgiu um convite para ser sócio da A7, que é o escritório que hoje eu represento, né? E pretendo... Antes da sua chegada era o A6. Não, agora... não. Nasceu como A7 já. Sempre foi. Sempre foi A7, Depois você conta o nome aí. Não, boa, claro. Vamos sim. E aí eu fui pra A7, né? O convite pra A7 era, poxa, a gente precisa de uma pessoa com teu perfil, que é o quê? Olhar produtos de investimentos, né? E assim, é bastante coisa, né? Que a gente tem em termos de produtos. Assim, se a gente começar com o mais simples, é a renda fixa, né? E quem estuda renda fixa sabe que renda fixa não é nem um pouco simples, né? Então, você tem vários instrumentos, vários produtos ali dentro da renda fixa. E depois, quando a gente entra em crédito, né? Que é uma parte da renda fixa, a renda fixa é prestar dinheiro, basicamente, né? Você tem que ter uma taxa, você tem que ter um prazo, né? E uma periodicidade, né? E tudo que tem essas características, né? Em forma de emprestar dinheiro é uma renda fixa. E aí, dentro da renda fixa, a gente tem a caixinha de crédito, né? Que é uma caixa onde você está emprestando dinheiro, mas você não está emprestando dinheiro para o banco, você não tem a proteção lá do fundo garantidor de crédito. Também não está emprestando dinheiro para o Brasil, né? Para a federação, que é muito simples, né? O Brasil vai te pagar, é uma certeza que a gente tem. Você está emprestando dinheiro para corporações. E aí começa o estudo de empresas, né? Essa companhia vai me pagar? É um estudo diferente do estudo de ações, né? De equities. Sim. Mas é uma caixa ali dentro de produtos, dentro de renda fixa que exige bastante análise, né, no final das contas. Foi basicamente o que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Que a gente não teve IPO, né? Mas teve um monte de oferta de renda fixa. De renda fixa. Mas, cara, antes de falar de cenário, só para voltar um pouquinho sobre XP, outros modelos, o que você acha que são os próximos passos, né? No sentido assim, o que você acha que está faltando ainda no mercado, né? No mercado, digo, XP, BTG, Itaú, Bradesco. No sentido assim, por exemplo, minha opinião, aqui, só uma provocação, mas esse é só um exemplo. Pode querer saber a sua visão de quem está dentro. Veio a Avenue, né? A Avenue veio ali há 4, 5 anos atrás, fez um trabalho legal de trazer esse acesso realmente para a pessoa física, ali mesmo um varejo. E aí o Itaúzão já entendeu e falou, vou comprar, e botou para dentro, né? Hoje a XP tem a sua plataforma, outras têm a sua plataforma de investimento internacional. Enfim, o que você... Qual que você acha que realmente os próximos... Quais são os próximos passos dentro da XP, dentro do mercado como um todo, enfim, do escritório? Como é que você vê a revolução, né? Porque eu lembro como você falou, a XP, outras plataformas há 10 anos atrás, a XP veio com o conceito de supermercado, né? Na época lá atrás era só ações, daí o supermercado, vamos colocar fundos aqui, renda fixa, então, se acessava tudo num lugar só. Enfim, o que você vê realmente de novidade, né? Ou dentro de casa, dentro da XP, ou no mercado, que você acha que são os próximos passos para o investidor? Novos produtos, acesso, tecnologia, enfim, o que você está vendo assim que... Legal, acho que é uma pergunta que dá pra gente explorar bastante. Você comentou da XP lá atrás, né, de como ela vem. A XP lá atrás, ela batia bastante no banco, né, o banco é um vilão, o banco não sabe investir. E só curiosidade, pessoal, eu acompanho a XP, né, abertamente aqui, eu já fui funcionário da XP, mas só curiosidade, a minha conta da XP tem 5 dígitos, é só pra... Né? Quantos dígitos tem hoje? 6 ou 7? Uma conta. Uma sabe? Conta? Eu acho que já tem 7, se não me engano. Então, a minha conta é de 5 dígitos. Antiga. Boa. Só curiosidade. Não, legal. Pra saber quanto tempo que eu tenho uma conta na XP. Boa. Achei que era valor financeiro. Não, financeiro tem muito mais, a gente sabe. 5 dígitos também hoje em dia já não é muita coisa, né? Mas sobre... Você estava comentando a XP, né? E a XP veio nessa abordagem, né? Olha, o banco não sabe investir, eu sei investir, né? E hoje quando a gente olha para a XP distribui seguros, sim, distribui crédito, né? A XP tem um banco de investimentos. Então assim, se a gente pegar o segundo maior player em termos de corretora, era um banco de atacado, né? O BTG. Sim. Então o que a gente, né? O que eu percebo que está acontecendo
muitos players, como o BTG, por exemplo, viram a importância de você ter um braço de investimentos, né? E não só pro atacado, para os private banks, mas também para o varejo. Né? Itaú entrando nesse mesmo modelo. Né? E a XP se tornando muito mais parecida com o banco. Sim, né? sim. Então, assim, são grandes players, né? São grandes instituições sérias, mas todo mundo quer ser esse shopping financeiro. Ou seja, olha só, cliente, eu te atendo no que você precisar. Não saia daqui. Não precisa fazer negócio com outro. Em abordagens diferentes, né? Então, você comentou da plataforma internacional, né? Que o Itaú comprou a Avenue. A XP montou a dela. O BTG está montando a dela. Exato. Né? Ou seja, está todo mundo em busca do mesmo recurso, atender o mesmo cliente, mas atender ele de forma holística, né? Atender ele 360. Acho que quanto mais concorrência, melhor para o cliente, né? É isso que diz a teoria econômica, pelo menos. Então, assim, eu vejo né, de novo, eu tenho 8 anos de mercado, eu vejo uma evolução do nosso mercado, uma maturidade do nosso mercado impressionante, assim, não achei que estaríamos onde estamos, né, esse aprofunda, acho que o juro baixo ajudou bastante isso, né, a gente viveu um período de juro baixo que impulsionou muito esse mercado, e agora o que eu vejo pra frente, né, eu continuo achando que a XP estava entrando no mercado de viagem, assim, existe uma plataforma lá para você. É uma agência, né? Exatamente, assim. Acredito que as empresas como um todo, né? E não é só no financeiro, né? Se a gente for para Apple, com a Apple TV, teoricamente é um segmento que não compete a Apple, né? Mas todo mundo procurando ter um share of mind, né? Tá cada vez mais atendendo o cliente na cabeça do cliente. De novo, eu acho isso positivo, né? Porque são grandes instituições com muito recurso financeiro. E para o cliente, de novo, quanto maiores instituições, mais sólidas, investindo mais e tendo mais serviços, melhor para o cliente, né? A competição ela é benéfica. Próximos movimentos, eu vejo talvez alguns produtos novos, né? Então a XP começou a falar de consórcio agora. Eu sempre tive muito preconceito com consórcio, sendo bastante sincero aqui. Por quê? Porque eu vi o consórcio sendo distribuído lá no banco, né? Pelo menos naquele modelo, na minha cabeça fazia pouco sentido para o cliente, né? E aí eu comecei a ver esse movimento de consórcio. Era o mesmo preconceito que eu tinha com seguro de vida. Né? Achava que seguro de vida era perda de tempo. E aí eu vi na XP que, poxa, na verdade faz bastante sentido para alguns casos, né? Não sei se para todos, mas para alguns casos faz bastante sentido. Eu até, né, meu pai, comecei a me preocupar dentro de casa, né? Eu vi o produto e falei, poxa, pai, acho que tu deveria dar uma entendida como é que funciona, porque pode ser importante para ti, para mim, para meus irmãos, né? Então, acho que cada vez mais estão trazendo produtos novos, mas principalmente, né, o foco no cliente. Então, assim, lá fora a gente percebe uma evolução do mercado americano, e outros mercados nem existem mais, né, que é a questão da forma de distribuição e de remuneração do assessor, que ainda aqui no Brasil é o modelo transacional, né? E lá fora já está muito fixado a remuneração fixa, né? Um combinado do assessor com o teu cliente, com o teu investidor. Acho que isso vai evoluir muito, assim. Acho que... Esse que é um debate interessante, assim. A gente já mudou a legislação, já tivemos mudança, mas assim, eu não vejo o cliente adaptado para esse modelo. Eu acho que, por enquanto, é isso, mano. Então, assim, beleza, eu concordo sempre com você, vai mudar. Mas me parece ser tão lento e tão distante, né? Que a legislação já mudou, tudo já está pronto, mas você não vê uma mudança de mentalidade do consumidor, porque eu tenho essa percepção do Brasil, e isso é a cultura brasileira. Ele não quer ver que ele está pagando. Então, eu parabenizo muito cases como, por exemplo, o Nubank. O Nubank ele consegue hoje uma base gigantesca de cliente, que ninguém deu muito valor ali, nem Bradesco, nem Itaú, nem XP. Sim. E nunca rentabilizou. Mas a hora que agora vai rentabilizar, o cliente já está lá dentro. E é fiel, né? E é fiel. E assim, usuário. E o cliente acha que está ainda ali, não pago nada. Não paga nada, lógico que você paga. Olha o ROI do Nubank, né? Já está dando ROI de bancão gigante. Ou seja,
o cliente que está dando esse retorno para o banco, né? O cliente está pagando em algum lugar. Né? Se você não paga, você é o produto, né? Então, você não está pagando. Então, eu vejo essa visão. E aí, última provocação antes do primeiro bloco aqui. Você acha que é possível o Brasil virar assim, a gente tinha um mundo de gerentes dentro dos bancos, aí mundo de assessores, convivendo bem, mas uma parte virou assessoria. Será que uma parte vai virar fee-based, vai virar consultoria, né, dentro da regulação brasileira? Eu acho que essa provocação, para mim, ou é muito pequeno ou é muito lento, né, essa evolução. Olha, nem sei se é evolução, às vezes o cliente ele quer ser atendido por um assessor, assim, ele entendeu muito bem o modelo, né? Olha, acho que é uma provocação super válida, né? A forma que eu vejo, Marcos, é que em 2018, né, a gente estava na XP, era impensável a gente falar em fee-based, né? Esse modelo fiduciário. Então, hoje ele é uma realidade, algumas operações estão focando bastante nisso, né? Algumas operações que eu conheço, mas o desafio, né? Acho que são 2 pontos, né? Primeiro, a instituição, e essa é uma discussão que a gente tem na A7, né? Se esse é o melhor modelo ou não. E o melhor modelo para quem, né? Isso é muito importante. Sim, né? sim. Então, assim, a instituição financeira entender que esse pode ser um modelo. Esse é o primeiro passo. Acho que nem todo mundo tem isso de forma fixa, né? Não bateu esse martelo ainda. E o segundo passo, que é as instituições que definiram que vão trabalhar dessa forma, é convencer o cliente, né? Que você comentou que é um pouco de cultura. Sim. Olha, eu acredito que a evolução é para isso, tá, Marcos? De novo, foi postergado, né? A gente teria uma mudança agora na forma de distribuição de produto, todo produto ia ter lá o quanto seria de taxa de distribuição. Quando o cliente, né, o investidor, começar a olhar para isso, talvez ele vai ver que ele está pagando e que ele poderia, né, pagar de uma forma diferente. Talvez, acho que o grande problema do transacional, para ser bem sincero, é que se o distribuidor, né, se o agente autônomo, se o gerente de banco, se o consultor, ele não estiver alinhado com o cliente dele, ele pode trazer um prejuízo muito grande para o cliente dele. Sim. O incentivo é perverso, né? O incentivo é transaciona o máximo possível que você vai receber mais, né? A gente trabalha hoje no modelo transacional. Qual que a gente acha que é o nosso diferencial? A gente está alinhado com o cliente. Né? A gente não vai trabalhar o produto X ao invés do produto Y, porque o produto X paga mais para mim, não para o meu cliente. É assim que a gente pensa. Então, mesmo no modelo transacional, eu estou alinhado com o meu cliente. Eu acho que não tem nada de errado nisso. O problema é que nem todo mundo, né, nem todas as instituições trabalham dessa forma. Até um paralelo que tem, uma provocação que eu acho que alguém me falou essa semana. Eu não lembro se era taxa de administração ou taxa de performance de um fundo. Um fundo tinha, tipo, 30% de taxa de performance. Aí, a primeira coisa, você vai falar assim, mas que absurdo, meu, taxa de performance 30%. Quem que vai pagar esse negócio? E o fundo, eu não sei se era no Brasil, nos Estados Unidos, mas só como referência. Os caras captam lá todo mês, todo ano. Por que acontece? O cara, ele cobra 30% de performance porque o cara performa, né? O cara tá alinhado com o cliente. O cara fala, cara, mesmo, me paga aqui, que todo dia eu vou desesperadamente correr atrás do seu dinheiro. Correr atrás do seu dinheiro. Que é o nosso então, depois de tempo, né? Você tá alinhado com o cliente. Então, assim, não é questão de pagar ou não pagar, é questão de ser transparente e você tá alinhado, né? Então, vamos estar alinhado aqui. Concordo. Mas, Kaique, muito bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente volta também, que a gente nem falou ainda de 2024. Já a gente volta aqui pro nosso SaraCast especial com Kaique Fonseca da A7 Capital. Rapidinho. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News. Lembre também de me procurar pelas redes sociais, mandar sugestões de nomes, né, pra gente entrevistar aqui de forma exclusiva hoje com o Kaique Fonseca da A7 Capital. O Kaique, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre mercado e a gente não falou nada sobre investimentos, né? Mas até a gente está aqui gravando esse podcast aqui, esse encontro na BMC no começo de 24, mas
se você puder fazer um resumo, mas acho que a gente começou bem com o pé esquerdo desse 2024, né? Sim. Então, tudo que era para acontecer, que a gente falava lá em novembro, dezembro, a bolsa vai para 150 mil pontos, os juros vai para 6%, estou exagerando aqui. Mas tá tudo perfeito. Até hoje a discussão aqui é de grau de investimento, né? Agente de risco melhorando o rating, daí acho que a Fitch mandou, uma agente de risco mandou, falando, calma aí, grau de investimento, calma aí. E tudo voltou a estressar, assim, coisa de 2-3 semanas. Tem muita gente de férias, mas vai chegar falando, caramba, como piorou, né? Melhorou tão rápido, piorou tão rápido. Sim. Mas como é que você vê esse cenário de começo de 24? Será que pode ser uma boa notícia também? Porque a gente já piora, porque daqui para frente tende a melhorar. Tem alguns anos que geralmente é inverso, né? Janeiro é um mês bom, depois começa a piorar para fevereiro, março, começa a ficar mais turbulento. Como é que você está vendo esse ano de 24? Como um todo, lógico, assim, focado em renda fixa, curva de juros de uma forma geral, né? Porque também isso azeda um pouco, não só o mercado de ações, mas também dificulta as captações de renda fixa, né? Assim, há 3 semanas atrás, o fechamento de 2023 ali, a gente tá falando, vamos todo mundo fazer captação. Hoje, já vai ser um custo mais alto, enfim. Como é que você tá vendo esse começo de ano aí? Talvez eu vou ser bem radical aqui, mas um pouco decepcionante aqui nesse otimismo que estava ali em novembro, dezembro e não continuou, né? Acho que assim, teu discurso resume um pouco do que vence no mercado, né, Marcos? Que é volatilidade. Né? A gente, ano passado, né, é engraçado, a gente faz um trabalho lá na SET, que é um mantra, assim, que a gente chama de tabela periódica, né? Tabela periódica de retornos. Nada mais é do que a gente pega um monte de índices, né? Índices de ações, índices de renda fixa, índices de preço, índices internacionais, renda fixa internacional, ações internacionais, enfim, pega um monte de índice e a gente monta um compilado. Monta um ranking por ano, né? Então, 2015, quem foram os melhores índices, a gente ranqueia. 17, assim, consecutivamente. E a imagem, né? E o recado que a gente quer trazer com esse material é simples, né? Existe volatilidade, não tem nenhum índice que fique em primeiro sempre, não tem nenhum índice que fique em último sempre, né? Eles ficam ali, sim. É um organismo vivo, né? Mas confesso que assim, quando a gente olha para essa tabelinha e a gente pega o ano de 2023 fechado, fala, cara, esse ano foi incrível, bolsa subiu, fundo imobiliário subiu, renda fixa deu dinheiro, que era exatamente o que a gente não pensava no começo. Menos os multimercados, né? Os multimercados ficaram devendo um pouco. Mas assim, Marcos, na média, né, se a gente pega o índice da Ambima, deu 9,5%. Tá. A inflação deu menos de 4%, né? Não é ruim, né? A gente tá falando de um juro real de 5% acima da inflação. Então, assim, ele perdeu do CDI, é uma verdade, né? E, poxa, esse é um ativo de risco. A gente espera sempre que ele dê mais retorno do que o ativo livre de risco. Daqui a pouco o Kaique vai revelar pra gente os piores fundos multimercado. Chamar. Arrumar umas inimizades aí. Então, assim, nem acho que foi tão ruim, né? 9% não é tão ruim. Claro que, como tu comentou, tem sempre uns fundos que performaram um pouco pior do que a média, né? É uma cesta grande de fundos multimercados. Mas assim, a foto parece que o ano de 2023 foi bom, não foi ruim. Mas quando a gente vai, né? Se a gente voltar e pegar qual que era o discurso de todo mundo no começo de 2023, o discurso era completamente diferente do que terminou 2023. Então assim, as expectativas, elas são importantes, mas acho que o principal tem muita oscilação durante, né? A foto pode ser bonita, mas o filme às vezes é de arrepiar. Então assim, sobre esse começo de ano de 2024, o final de 2023 foi bastante festa, né? E essa festa, acho que quem comanda essa festa, o dono da festa, é o seu Jerome Powell, né? Foi depois do discurso dele, lá em novembro, que as coisas começaram a andar de fato. E agora, né, a gente tá... A Treasury, né, o título do Tesouro Americano de 10 anos, que é a grande referência aí de ativo livre de risco no mundo, né? Chegou a bater 5, que historicamente é bizarro, né? Um custo de oportunidade muito alto para qualquer investidor no mundo. E isso teve fuga de capital, né? De ativos de risco. Chegou a bater 3,80, 3,90 e hoje está na casa dos 4,15, né? Então, assim,
parece, talvez para quem acompanha pouco, não parece tanta oscilação, 1% para cá, 1% para lá, mas assim, durante muito tempo ficou na casa do 1,5%, 2%, né? Até menos, às vezes. Sim. Então, ele que manda na festa, né? Então, com esse juro caindo lá no final do ano passado, ativo de risco bombou no mundo inteiro, não foi uma exclusividade do Brasil, apesar de eu achar que Brasil está super bem posicionado. E nesse começo de ano, para mim é uma realização comum, tá, Marcos? Nada além de uma realização comum. Claro que a gente tem nossas preocupações aqui em Brasil, né? Mas não vejo como uma grande problemática. Confesso que também não estava esperando, mas é comum ter uma realização, né? E a gente acha que o ano de 2024 pode ser sim um ano bastante interessante, né? Mas se for para passar um call aqui para a galera, a gente fala que não é call, mas também já sendo call, né? Por exemplo, estressou um pouco a curva de juros e talvez ali os prés voltaram a ganhar um pouco de prêmio, né? Um pouco de gordura. Você acha que vale a pena olhar para esses prés que voltaram a abrir ou ainda é cedo, tomar risco, enfim, como é que você vê essa... Olha, a nossa cabeça, e eu estou numa posição interessante porque eu, como toco fundo de investimentos, eu falo com muito gestor e também falo muito com o Banco XP, o pessoal de cenário da XP, então eu falo com bastante gente de mercado, né? E assim, tá todo mundo mais otimista, acho que esse é o ponto bom, né? Se tá todo mundo mais otimista, a chance da gente avançar é maior. Tá. Né? Esse começo de ano, a gente começa a ver o estrangeiro que estava mais otimista, né, olhando mais para fora. Mas assim, a gente está otimista. E não é só a gente lá na SET ou a gente na XP. Acho que o mercado como um todo isso é muito bom. Né? Porque se a gente está pessimista, ninguém aloca nada. Né? Ano passado a gente viu, né, os multimercados, eles erraram no começo do ano. Sim. Aí erraram um pouco mais no meio do ano. No final do ano, eles não erraram. Eles simplesmente não alocaram capital. Deixaram o dinheiro em caixa. Né? Então a gente acha que assim, esse player, né, o fundos multimercados, que é uma indústria gigantesca, né, de algumas dezenas de bilhões, voltando a alocar dinheiro, né, voltando para a bolsa, voltando para ativo de risco no geral. Sim. A gente acredita que esse ano isso pode acontecer. Ano passado a gente viu um movimento, por exemplo, de investidor institucional, fundos de pensão, que são dos institucionais fora banco, são os maiores bolsos, né? Alocando em fundo imobiliário, por exemplo. Né? Poxa, quem diria, né? O fundo imobiliário, pouco tempo atrás, era um mercado de pessoa física, super pequeno, super ilíquido. Aí a gente vê alguns investidores institucionais entrando em fundos imobiliários. É um sinal muito interessante, né? E esse ano, né? Esse mês de janeiro, está acontecendo uma oferta de um grande fundo e a informação que a gente tem é que está captando recurso de investidores institucionais, né, de fundos de pensão. Então a gente vê... Um fundo de shopping, né? Isso, exatamente. Esse mesmo. Então a gente vê que assim, o investidor brasileiro, ele tá mais otimista, pelo menos o distribuidor e o institucional. A gente acredita que é uma questão de tempo para isso chegar na ponta, para a gente chegar no investidor de varejo. E hoje o investidor de varejo, diferentemente de 5, 6, 8 anos atrás, ele tem sua importância. Né? 2020, o investidor de varejo segurou muita bronca no mercado financeiro. Sim. Né? Então hoje ele tem uma importância e a gente acha que ele está começando a mudar. Eu acho que ele é um pouco mais sensível, você comentou de curva de juros, né? Acho que ele é um pouco mais sensível, Marcos, ao juro nominal, né, ao juro corrente, a Selic, talvez do que a curva de juros, né? Acho que são só os mais sofisticados ali que olham para a curva de juros. E o juro corrente ainda não é ruim, né? É de convir comigo que quase 12% não é ruim, com liquidez, com segurança. Sim. Então a gente acha que a gente acredita, né, que com esse juro caindo, né, que já começou esse movimento, mas acho que se intensificando e saindo de um patamar tão restritivo como estava para patamares... A gente ainda acha que vai ficar restritivo, tá na casa dos 9% ou 8%. Sim. A gente acredita que um juro real neutro seria, assim, com base no que o Banco Central fala, né? 7% a 8%. A gente acha que vai ficar um pouco acima disso. Mas, poxa vida, é bastante menos restritivo do que 14%, né? 13,75%. Então, assim, com esse movimento do juro caindo, a gente acredita, assim, que o pessoa física, a gente já vê que alguns deles, os mais agressivos, os que talvez estudem um pouquinho mais,
vindo tomar risco, né? E aí é uma questão de, enfim, a gente não é uma ilha, né? Então a gente depende bastante de cenário internacional. E aí são dois grandes temas, na minha opinião, né? Geopoliticamente falando, faz bastante tempo que a gente não vê o mundo tão arrojado, Sim. Né? Então, alguns conflitos, né? A gente vê o movimento da OTAN agora, na fronteira ali com a Rússia. Então, assim, esse é um risco importante, né? Porque esse é o risco mundial e que há bastante tempo a gente não via. E o segundo risco poxa vida, Estados Unidos vai parar de crescer ou não vai? Sim. Né? Para onde vai esse juro americano? Que, de novo, tá numa volatilidade grande, assim. Não tenho essa resposta, não sei se alguém tem essa resposta. Acho que nem o Jerome Powell tem essa resposta, né? Apesar de ter suas crenças. Falo isso porque de reunião para reunião existe uma mudança séria, sim, né? Sim. Do posicionamento ali, pelo menos do discurso. Então, são as duas dinâmicas internacionais que vão impactar, né, em Brasil. Mas acho que a gente, assim, no limite, se a gente não faz nosso dever de casa como deveria, quando a gente olha para preço, e aí não importa se é ação ou se é renda fixa, tá? O preço é atrativo. Sim. Né? Você ter... se a gente acha que o juro nominal vai para 8, 9, né? E todo mundo tá por aí, né? Talvez um 9,5. Sim. Tem uns mais agressivos falando de 8 ou 7 alto. Mas assim, vamos colocar 8,5 como uma média, ou 9% como uma média. Pô, se a gente tem alguns ativos a 11, poxa, em termos de taxa, né? É bom. Se a gente pega na bolsa as taxas internas de retorno ali, né? As projeções dos analistas, às vezes com dividendo na casa dos 8, 9 isento, pô, vai ser bastante coisa, né? Ou então se a gente pega preço-alvo de algumas ações, ou do próprio Bovespa, ali para andar 15%, poxa, frente a 8%, é o dobro, cara. Sim. Então, eu acho que em termos de preço, o Brasil ainda está bastante atrativo. Sim. Né? Acho que, em resumo, é isso. Assim, o que a gente vê desse ano de 2024? Ativo de risco vai andar. Né? Eu faço sempre uma comparação com o que foi no ano de 2017, por exemplo, né? Que começou a cortar juro ali. Ou 16, quando você estava na mesa da... ou 16. É que 16, o juro ainda estava parado, né? Tinha muito de expectativa. Mas 17, quando o juro começou de fato a cair, 18, quando o juro começou de fato a cair, 19 não, que o juro caiu já para um patamar muito expansionista, mas 17, 18 são anos que eu acho que pode ser, a gente pode viver 2024 anos parecidos, assim, de tudo andar um pouco, sabe? Em 2018, né, o CDI não foi super baixo, foi 8 ou 9% na média. Mas, poxa, renda fixa pré andou, renda fixa inflação andou, multimercado andou, renda variável andou, fundos imobiliários. Então, assim, pode ser um ano bom. A gente acredita que vai ser um ano bom pro investidor, né? Esse é o recado. Né? 24 é o novo 17, então. Esse vai ser o... vai ser o slogan, né? desse episódio. O Kaique, até uma curiosidade, você falou de varejo, a gente viu alguns bancos médios, principalmente médios, terem muita dificuldade de liquidez ali em 2020. Se não fosse o varejo, provavelmente não chega a ser a falência, mas estava ali passando dificuldade. Mas eu queria só fazer uma última provocação no sentido de... Até vi uma postagem de um amigo meu, né? Podemos dizer assim, economista, analista, mas também um pouco influenciador aí. Tá bom. E aí falou sobre multimercados, né? Então, por exemplo, fala assim, eu não lembro qual era a postagem exatamente dele, se era positiva ou negativa. No sentido assim, pode ser um ano bom para captação por multimercados. Porque eu acho que era essa a intenção ali, acho que era esse o recado. Vai cair os juros, né? Eles vão procurar novos ativos de risco, sai ali um pouco do pós-fixado e acaba indo um pouco para o multimercado. Beleza. Mas como a gente falou no começo aqui, se eu olhar o desempenho de 2023, eu vou ver um monte de multimercado rendendo positivo, mas abaixo do CDI. Sim. Então, como é que fica esse desafio? Né? Se eu olhar, se não falha a memória, acho que as primeiras semanas de janeiro de 24, aqueles saques continuam, né? Ações continuam no saque, então ainda não mudou, assim, a galera não está vindo ainda tomar esse risco, né? De ações, de multimercado, enfim. Afinal, né, você fala assim, os ativos de risco talvez tenham uma melhor performance, mas eu não vejo ainda o investidor assim com muito apetite para sair tomando risco, né?
Sim, acho que o juro muito alto ainda faz com que... como você falou, ainda 12, né? Rodando perto de 12. Então... você pega, sei lá, CDB, né, de um banco médio ali, se você for alocar menos de 250 forçando mil reais, ainda você tem 1% ao mês, né? Exatamente. Então, assim, o investidor até, acho que a vida dele, a conta dele é simples, né? Eu vou pra incerteza para ganhar talvez 15, talvez 0, ou eu vou, né, pro que eu sei que eu vou ganhar. Então, por enquanto, acho que a vida do investidor tá simples, assim, a tomada de decisão tá relativamente simples. É claro que com a bolsa andando, começa aquela dor de cotovelo, né? Quem acompanha, pelo menos, começa a ter aquela dor de cotovelo. Poxa, podia ter ganhado, né, 20%, 25%. Se a gente pegar alguns fundos de ações aí, 30% no ano, 35% no ano. Sim. Então, assim, começa a dar uma olhada, né? A gente percebe, pelo menos na nossa base, né? A gente tem clientes do Brasil inteiro, mas principalmente de São Paulo capital e São Paulo interior. Ele começa pequeno, né? Então, poxa, muitos deles saíram da bolsa lá em 2021, 2022, porque não aguentavam mais ficar no 0 a 0, perder dinheiro, né? Com aquele investimento. A gente fez o trabalho de tentar mantê-lo, né? Porque a gente acredita que market time, né? Você ficar... Você saber qual vai ser a próxima bola da vez, né? Que é aquela do teu sogro te pergunta no churrasco, qual que é a bola da vez? A gente acha que é difícil. Então, talvez diminuir as posições possa fazer sentido, né? Mas zerar, né? Se você é um investidor de longo prazo, você não deveria zerar, a não ser que você tenha muita convicção, o que é perigoso, de que alguma coisa vai acontecer. Exemplo, né? A gente tinha bastante convicção de que bolsa americana não ia andar lá no escritório. Erramos. Em 23. Né? Em 23. Que era a cabeça dos multimercados, né? Sim. Muito multimercado perdeu dinheiro em 2023 porque achou que a bolsa americana ia recuar. E assim, eu entendo eles, né? A gente faz um pouco de conta, a gente olha para o passado, a gente pega aquilo e fala, cara, tá caro, né? A diferença é que a gente lá não shorteou, né? A gente não vendeu bolsa americana, a gente só preferiu não entrar. Tá, né? Então... cara, até eu vi um gráfico esse final de semana, é uma provocação só também. Você somar a Apple e a Microsoft... É PIB do Brasil. Dá quase 6 trilhões de dólares, assim, as duas somadas. Dá mais do que, assim, toda a bolsa japonesa, que acho que é a segunda maior, né, em termos de valor de mercado. Assim, é estratosférico, né? É um negócio assustador. Como é que uma empresa vale mais do que alguns países, né? Exato. 6 trilhões de dólar deve ser, se fosse um país, em termos de PIB... Um pouco menos, por aí, mas dá mais de 5. Mas assim... top 10 mundo, né? Se essas duas empresas fossem uma nação. Então, assim... E não para, né? É bizarro. Não, é bizarro. Então, assim... eu tava comentando, né? Das convicções, assim. Acho que o investidor... Ele começou... O investidor que saiu ali em 21, 22... Ele começou a olhar. Pelo menos na nossa base, é isso que a gente percebe, né? Começa muito pequeno, voltando aos poucos. E acho que talvez seja o mais prudente, né? Não dá pra... não é recomendado nunca você pular de cabeça numa piscina que você não sabe se tá quente, se tá fria, se vai esfriar, se vai chover. Então foi entrando aos poucos. O que antes, assim, ninguém nem entrava nem perguntava, Marcos. Então, assim, acho que tá no começo de um processo. Acho que o juro corrente caindo vai fazer sentido. Quando o investidor parar de ter CDB a 12, 13%, né, pré-fixado, ou seus IPCA mais 6 lá, acho que ele começa a olhar mais para o lado. Sobre os multimercados, é difícil o multimercado ter 2 anos muito ruins, assim, bem difícil. Porque o multimercado, geralmente, ele vai bem quando o cenário está caminhando e ativo de risco anda, geralmente o fundo multimercado vai bem. E também o fundo multimercado também vai bem, Marcos, geralmente, quando vai tudo muito mal. 2022. Foi a melhor classe de ativo brasileira. Né? Então, assim, geralmente são os 2 cenários que ele vai muito bem. Quando que ele não consegue ter um retorno legal na média, olhando para o passado, pelo menos. Falando de Brasil, né? Quando o cenário não está muito claro, né? Então, quando está tudo mais volátil, ele tem mais dificuldade de ganhar dinheiro. Que foi o que aconteceu no passado. Né? Então, se a gente tiver um cenário direcional, de fato, que é o que a gente acredita, né? Que é ativo de risco andando, eu acho que o multimercado vai ganhar dinheiro. Assim, dificilmente eles perdem dinheiro. Assim, já falei com bastante gente no mercado. Cara, esses caras
né, os gestores de multimercados são dos caras mais inteligentes que eu já conheci, assim, sim. mais estudiosos, né, com backgrounds, né, com currículos excelentes. Então, assim, se você selecionou um bom fundo, acho que você vai ganhar dinheiro, né? É difícil os caras perderem dinheiro consistentemente. Vamos torcer para isso. Ô, Kaique, muito obrigado pelo papo. Passou muito rápido. Eu queria sempre no final aqui, eu termino sempre com um ping-pong, que é a parte mais tensa, né? Do encontro aqui. Então deixa para você relaxar antes disso. Deixa seus contatos aí, como a galera te acha. Rede social, Instagram ou da Sete, enfim, como que a galera consegue achar vocês. Claro. Lá no Instagram, né, é a Sete Capital, muito simples. O meu Instagram pessoal, eu não posto nada de mercado, eu sou mais low profile. Mas no LinkedIn pode ser uma boa, Kaique Fonseca, né? Kaique é com K. Kaique com K-A-I-Q-U-E. Nome tupi, a galera se perde. Acho que é isso, né? Não sou muito ativo em rede social, então vou ficar devendo um pouco. Mas no LinkedIn da Sete e no Instagram da Sete a gente faz bastante publicação. Boa, fechado. Kaique, então pra gente terminar aqui, coisa rápida, não tem justificativa, nem Enem. Tá bom. E é só sim ou não, ou seja, A ou B, né? Legal. Então a gente vai pro nosso ping-pong aqui, começando com uma mais tranquila, né? Renda fixa ou renda variável? Esse ano, renda fixa. É bom que já arruma briga com o pessoal que já veio aqui, né? Dólar ou real? Esse ano específico, eu acho que real. E por fim, Ibovespa ou S&P 500? Essa tá fácil, Ibovespa. Bom, Kaique, muito, muito obrigado. Muito tranquilo, né? Nosso ping-pong de hoje. Vamos marcar mais vezes. Obrigado pela participação aí. Deixa o seu recado final também para todo mundo. Acho que o meu recado pro investidor é diversificação, assim. É sempre esse, né? Parece um papinho meio chato, mas olhando para trás é o que dá certo, né? Então, e procure um bom profissional, né? Tem muitos bons profissionais, mas tem igualmente ruins profissionais aí para te assessorar, então temos que sempre conhecer, né, com quem a gente está trabalhando e procure um bom profissional, que tem bastante gente no mercado. Acho que é isso. Diligência ao investir. Só uma última curiosidade aqui. Como é que você falou assim de private equity, fundo imobiliário talvez um pouco, mas como é que vocês têm adicionado também outros ativos, né, nas carteiras? O investidor já está adaptado, já está, por exemplo, private equity, você falou aqui, mas, por exemplo, precatórios, enfim, outros temas que tem hoje, talvez, como você falou, adicionando consórcio, enfim. Como é que está a aceitação desses novos temas? Olha, os veículos de investimento alternativos, como você comentou, private equity, venture capital, FDIC, precatório, ele cabe muito bem na carteira do investidor grande. Acho que do investidor menor, né, o investidor, ele nem pode, né, se ele não é qualificado, ele nem consegue acessar esse tipo de investimento. Mas para o investidor qualificado, aquele que tem acima de R$1 milhão de patrimônio financeiro, a aceitação está sendo bem interessante. Legal. Né? São veículos de longo prazo, então assim, e o mercado brasileiro é bem recente nisso, né? Então assim, ele talvez não tenha visto muito retorno ainda, mas a forma que a gente conseguiu distribuir lá é trabalhando com os melhores, né? E é um pouco do que eu faço, né? Selecionar quem são os melhores gestores nesses veículos aí. Boa. Muito obrigado, Kaique. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos marcar novos encontros. Esse nosso foi o SaraCast especial aqui com o Kaique Fonseca, sócio economista da Sete Capital. E a gente se vê aqui no nosso SaraCast, que é na BMC News, na semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.